A devocional de hoje é a respeito da orientação que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos quanto a viver ansiosos. Essa orientação se encontra no sermão chamado de o Sermão do Monte, que Jesus proferiu, indicando o lugar de onde ele proferiu, e que nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Encontramos partes dele também no Evangelho de Lucas e nos outros evangelhos. Particularmente, Lucas é quem mais reproduz, ou pelo menos tem o mesmo material de Mateus. Ali naquela passagem que nós vamos ver, onde Jesus fala a respeito da ansiedade, ele quer orientar os discípulos a não se preocuparem com o futuro, especialmente com as coisas básicas da vida. E a razão para isso é que, durante a sua pregação, Jesus tinha acabado de dizer que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou se dedica a um ou se dedica ao outro. E ele disse, ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Os discípulos, então, poderiam entender aquilo como sendo uma chamada a uma dedicação absoluta às coisas de Deus, sem preocupações financeiras, ou então uma proibição até para que eles pudessem trabalhar ou ganhar o seu pão. O Senhor Jesus, então, explica que o que ele está proibindo é que os discípulos tenham uma vida de ansiedade diante das preocupações normais que nós temos para com as necessidades básicas da vida, comida, bebida e vestuário. O Senhor Jesus, então, lhes orienta a respeito de não viver ansioso e usa seis argumentos para ajudá-los a perceber que viver ansioso não é a vontade de Deus para eles. Eu quero ver com vocês essa passagem e eu queria então que você prestasse atenção agora no texto que nós iremos compartilhar. Aqui está, é o texto de Mateus 6, de 25 a 34. Palavras do Senhor Jesus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Palavras do Senhor Jesus, que elas sejam usadas por Deus no nosso coração, nesses momentos de preocupação. Queridos, aqui nesse texto que nós acabamos de analisar, conforme já falei, o Senhor Jesus orienta seus discípulos a não viver uma vida de ansiedade ou preocupado com o futuro. Aqui a proibição dele, não andeis ansiosos por vossa vida. Viver ansioso é viver com o coração e a mente divididos, porque na raiz da palavra ansioso está o conceito de divisão na língua grega. E, como vocês sabem, uma mente dividida, puxando em várias direções, ela não encontra repouso, ela não encontra descanso. Ela fica inquieta, em turbilhão, alvoroçada. Por isso que as pessoas se debatem na cama à noite, elas não conseguem dormir, porque sua mente está indo em diversas direções. O Senhor Jesus aqui está proibindo que os discípulos vivam dessa maneira. É claro, o Senhor Jesus não está se referindo aqui à depressão ou qualquer outro sentimento, alguma experiência que nós temos negativa e que é causada por algum desequilíbrio, algum afetamento dos hormônios ou da química do nosso cérebro. Isso aí precisa ser tratado e não tem nada na Bíblia contra isso. Mas nós vamos ver aqui que a ansiedade a que Jesus se refere é exatamente a falta de confiança na provisão de Deus. Isso o Senhor Jesus proíbe.
Ele quer que os seus discípulos não vivam ansiosos, mas vivam tranquilos, contentes, mesmo diante das incertezas que o mundo pode nos oferecer. Depois de dar essa ordem, Jesus explica especificamente quanto ao que os discípulos não deveriam ficar ansiosos. Não andem ansiosos quanto o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber e quanto ao que vocês vão vestir. Comida, bebida e vestuário, as três coisas básicas que nós precisamos para a nossa vida. É aquilo que é necessário para o nosso sustento. Jesus diz: não andem preocupados com estas coisas. Não vivam perguntando de onde virá o pão, ou de que maneira eu vou me vestir amanhã, ou e se eu começar a passar necessidade, será que eu não terei o suficiente para mim? O Senhor Jesus não quer que nós vivamos dessa maneira. E em seguida ele apresenta 6 argumentos. Esses 6 argumentos, eles são colocados na seguinte ordem. Em primeiro lugar, um argumento do maior para o menor, eu vou explicar. Depois, 3 argumentos do menor para o maior. E, em seguida, mais 2 argumentos tirados da observação religiosa. Vamos ver o primeiro argumento do Senhor Jesus, que é do maior para o menor, e que nós temos aqui ainda no verso 25. Ele diz: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O que ele está dizendo é um argumento muito simples. Quem dá o maior, dá o menor. Quem pode mais, também pode o menos. Se Deus nos deu vida e nos deu corpo, quanto mais as condições para isso, que é exatamente o ponto dele aqui. Não é a vida mais do que o alimento? Ora, se Deus nos deu a vida, quanto mais o alimento que nós precisamos para sustentá-la. E também não é o corpo mais do que as vestes? Ou seja, se o nosso Deus, ele nos deu o corpo, se ele nos fez, ele nos criou do nada, nos criou do pó da terra e nos fez para sermos seus, será que ele não pode dar as vestimentas necessárias para cobrir esse corpo? Veja como o argumento de Jesus é tão simples. E o que acontece é que a ansiedade, ela tolda a nossa mente, a nossa capacidade de raciocinar e de argumentar, porque se nós fôssemos raciocinar, nós perceberíamos que nós não temos motivo para ficarmos ansiosos. Porque uma vez que Deus é todo-poderoso, ele criou todas as coisas, ele nos deu vida e ele nos deu um corpo, será que ele não pode também fazer aquilo ou nos dar aquilo que é necessário para a manutenção da vida e a manutenção do corpo? Esse é o primeiro argumento, que vai do maior para o menor. O segundo argumento de Jesus é do menor para o maior, vai no sentido inverso. E tem a ver o seguinte: se Deus cuida das coisas pequenas, quanto mais das maiores. Se ele dá atenção àquelas que são mais insignificantes, quanto mais aquelas que têm um grande valor para ele. E está aqui no verso 26. Ele manda que os seus discípulos observem as aves do céu. Havia muitos passarinhos na Palestina, e eles estavam em todo lugar. Jesus pede que os seus discípulos levantem os olhos e que eles observem como os pássaros vivem. E Jesus especialmente destaca o seguinte: eles não semeiam, eles não colhem e eles não ajuntam em celeiros, ou seja, eles não estão envolvidos, eles não estão preocupados, trabalhando dia a dia em acumular comida para o restante da sua existência. Você nunca viu um bem-te-vi com enxaqueca pensando, né, o que é que ele vai comer amanhã. Contudo, apesar dessa despreocupação dos passarinhos, vosso Pai Celeste sustenta. Deus provê o sustento da sua criação. Ele abre a sua mão e ele sustenta todos os seres vivos que ele criou e que precisam da sua provisão e do seu cuidado. E aqui, então, depois de dizer tudo isso, o Senhor Jesus coloca o argumento: porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Não valeis vós muito mais do que as aves? O homem vale muito mais para Deus do que os passarinhos, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus o colocou no mundo criado como seu mordomo e como seu representante. Portanto, diante da criação, ou comparada com a criação, o homem tem muito mais valor diante de Deus do que um simples passarinho. E o argumento de Jesus, então, é esse: se Deus cuida dos passarinhos, quanto mais ele não cuidará de você, que
que foi feito à sua imagem e semelhança e que foi colocado como coroa de toda a criação. O próximo argumento de Jesus está aqui também do verso 27 e tem a ver com menor e maior. Ele pergunta: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado era uma medida de mais ou menos tamanho de um antebraço. O que Jesus está dizendo aqui pode ser interpretado de duas maneiras. Ele está perguntando: quem de vocês, com todo o seu esforço, preocupação e ansiedade, pode aumentar um pouco do tempo da sua vida? Ou então, pode aumentar um pouco da sua estatura? As duas interpretações são possíveis, mas as duas apontam para a mesma coisa. Mesmo que nós fiquemos ansiosos e preocupados, nós não podemos fazer as coisas mínimas, como aumentar 1 centímetro ou estender a nossa vida por mais 1 minuto. Estas coisas estão fora da nossa capacidade. Tem muita coisa que está fora da nossa capacidade. Por que nós vamos, então, nos angustiar por elas? Por que nós vamos nos preocupar por elas? Por exemplo, essa situação toda do coronavírus, da pandemia e todo o sofrimento da recessão econômica que certamente virá, tem muita coisa que está absolutamente fora do nosso controle. Nós não temos domínio sobre isso. E por mais que nós fiquemos ansiosos, não partirá de nós a solução para essa crise que é de âmbito mundial. Portanto, a nossa preocupação não vai adiantar e não vai resolver. E o argumento de Jesus é exatamente esse. Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode prolongar a existência da humanidade por mais um tempo, ou a sua própria existência, uma vez que tem coisas que estão absolutamente fora do nosso controle e nós deveríamos estar conscientes disso. Vamos agora para mais um argumento do Senhor Jesus, eu creio que é o quarto argumento, e é também um argumento que tem a ver do menor para o maior. Dessa vez o Senhor Jesus pergunta aos seus discípulos: por que vocês estão ansiosos quanto ao vestuário? Considere como crescem os lírios do campo. Os lírios do campo eram aquelas florzinhas multicoloridas que cobriam as planícies da Palestina como se fosse um tapete de muitas cores, brancas, amarelas, verdes, azuis, vermelhas, um espetáculo maravilhoso na primavera. E elas eram belíssimas e formavam um espetáculo grandioso, bonito de se ver. Entretanto, aquelas florzinhas, com o passar do tempo, poucos dias, saindo o sol inclemente da Palestina, elas haveriam de murchar, haveriam de secar. A dona de casa passava por aqueles campos, colhendo aquelas folhas murchas, secas, e as levava para casa para servir de combustível ao seu fogão. O ponto de Jesus é esse aqui, olha. Olhe esses lírios, eles não trabalham, eles não fiam, eles não ficam tecendo a sua roupagem. Contudo, eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O rei Salomão é conhecido, além da sua sabedoria, pela riqueza do seu reino. Ele era riquíssimo, vivia em grande opulência no palácio em Jerusalém. As suas roupas eram bordadas com ouro, com prata, pedras preciosas, e era conhecida a beleza do seu palácio, de tudo que acontecia, de tudo que ocorria ali na sua casa e no seu palácio em Jerusalém. Jesus pega exatamente o homem mais rico que nós conhecemos da história bíblica e diz assim, que nem mesmo ele, no caso Salomão, conseguiu se vestir com tanta beleza como os lírios do campo. E aí então vem o ponto de Jesus. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, lembra que eu falei da dona de casa jogando no fogo? Quanto mais, olha aqui mais uma vez o argumento de Jesus, a vós outros. Quanto mais a vós outros. Se Deus cuida, se Deus embeleza, se Deus veste as flores com a beleza dessa, flores que são passageiras, quanto mais você, que foi feito à imagem de Deus, que tem uma alma eterna, que estará com o Senhor Jesus para todo sempre, viverá com Ele na glória, com o corpo da ressurreição. E Jesus termina essa pergunta com uma declaração que nos aponta para a raiz de toda ansiedade que ele se refere. Homens de pequena fé. Aqui está a raiz e a origem da ansiedade mais profunda. É a falta de fé em Deus. É uma pequena fé num Deus tão grande.
um Deus que criou os céus e a terra, o Deus que nos deu vida, o Deus que nos deu o corpo, o Deus que cuida dos passarinhos, o Deus que cobre as flores do campo. Falta de confiança na provisão de Deus nos coloca num estado de ansiedade, de preocupação com relação ao futuro, o que vamos comer, o que vamos beber e o que vamos vestir. É exatamente isso que o Senhor Jesus deseja corrigir nos seus discípulos. E aqui eu aproveito para fazer uma aplicação para nós. Nós não deveríamos, nesse momento, então, examinar o nosso coração para ver se existe, de fato, a necessidade de pedir perdão a Deus pela falta de confiança nas promessas dele, pela falta de confiança na sua provisão e no cuidado que ele sempre tem demonstrado por nós. Nós sempre podemos orar como a oração daquela pessoa que chegou próximo de Jesus, dizendo assim: Senhor, aumenta a minha fé. É o pedido dos discípulos ao Senhor Jesus. Vamos agora para mais dois argumentos que o Senhor Jesus coloca aqui, com o objetivo de persuadir os seus discípulos a realmente não viver uma vida de ansiedade. Verso 31, portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Sabe que necessitais de todas elas. Queridos, percebam aqui a ordem repetida do Senhor Jesus. Eu vou limpar a tela aqui para ficar mais fácil, para a gente não estar com muitos riscos aqui, né? A ordem repetida. Não vos inquieteis. No grego é o mesmo verbo no início da passagem, quando ele disse não andeis ansiosos. Aqui ele está dizendo não vos inquieteis. Traduziram diferente, mas é o mesmo verbo na língua grega. Portanto, não fiquem ansiosos, dizendo o que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, ou com que eu vou nos vestir. Estas coisas são causa de muita ansiedade na vida dos crentes, a preocupação com a sua provisão para o futuro. A razão pela qual Jesus dá aqui que eles não deveriam viver assim é porque quem vive assim são os gentios, os pagãos. Eles é que vivem ansiosos, eles que vivem inquietos, porque os deuses deles não são como o nosso Deus. O nosso Deus é Pai, o nosso Deus é Criador dos céus e da terra. Ele tem todo o poder do universo. Ele tem inúmeras maneiras na sua providência de suprir as nossas necessidades. A minha esposa estava hoje me contando um testemunho que ela tinha acabado de ouvir, conversando com uma pessoa, de que essa pessoa estava passando necessidade por conta que, com o isolamento, a sua profissão não estava rendendo nada, não tinha clientes, e de repente ela teve uma surpresa, ela não esperava, mas os seus colegas, sabendo da disposição ou da situação que ela estava passando, fizeram uma vaquinha e passaram para ela os recursos necessários que ela estava necessitando para comprar alimentação e se cuidar. De repente, do nada, de um lugar que ela não esperava, porque a providência de Deus alcança todos os lugares e Deus tem mais recursos do que a gente imagina. Mas os gentios é que vivem ansiosos e preocupados porque eles não têm um Deus como o nosso. Olha aqui o que Jesus disse: pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Deus sabe exatamente daquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos, antes mesmo que nós peçamos. Por isso nós podemos estar tranquilos, porque Ele haverá de prover tudo aquilo que nós precisamos. O último argumento do Senhor Jesus está aqui no verso 33. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando ele diz aqui todas estas coisas, ele está se referindo a comida, bebida e vestuário. Ele está dizendo que Deus vai nos acrescentar. A gente só acrescenta alguma coisa ao que já existe. E o que é que já existe? Essa busca, em primeiro lugar, pelo reino de Deus. Se nós buscamos a Deus em primeiro lugar, se nós confiamos em Deus, se Deus está no centro da nossa vida, se Ele é o nosso primeiro amor, se Ele é aquele por quem nós existimos e a razão da nossa existência, Deus acrescenta à nossa fé aquilo que nós necessitamos. Ele coloca a mais, Ele adiciona à sua fé aquilo que você precisa para sobreviver.
todas estas coisas vos serão acrescentadas, é a promessa do Senhor Jesus Cristo. Que promessa maravilhosa, não é? A conclusão do Senhor Jesus está aqui no verso 34. Portanto, ou seja, à luz de toda essa argumentação, à luz de todos esses pontos que o Senhor Jesus trouxe para os seus discípulos, ele diz: não vos inquieteis, mais uma vez é o mesmo verbo, não fiquem ansiosos com o dia de amanhã. Não vivam ansiosos com o dia de amanhã, porque o Deus de vocês, o Pai Celeste, ele sabe do que vocês precisam. Ele criou a vida, ele criou o corpo, ele cuida dos passarinhos, ele cuida das flores do campo. Ele é o Deus que atende às nossas orações, portanto, não viva inquieto com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Amanhã eu vou me preocupar com as coisas de amanhã. O problema da ansiedade é que nós nos ocupamos hoje com aquilo que nem aconteceu ainda. Nós estamos cuidando hoje de coisas que pertencem amanhã. O Senhor Jesus não está falando aqui nós nos precavermos, nós termos uma poupança, nós guardarmos recursos para o dia de amanhã e para o futuro. Não, a gente, se tiver condições, nós devemos fazer isso, trabalhar e construindo alguma coisa para o futuro. Não tem nada na Bíblia que proíba isso. O que ele está dizendo é que nós não devemos viver as inquietações do dia de amanhã hoje. Quando o amanhã chegar, como ele diz aqui, o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu já tenho males suficientes hoje para ainda acrescentar a estes males os males de amanhã, que nem aconteceram. A verdade é que, às vezes, as pessoas estão preocupadas com coisas que elas pensam que vão acontecer e que, na verdade, nem acontecem. A maior parte das nossas inquietações é sobre coisas que a gente teme que vão acontecer e, no final, a gente acaba tendo uma surpresa agradável, que essas coisas, então, elas não acontecem. Que palavra maravilhosa do Senhor Jesus, não é? Que promessas maravilhosas que ele nos deu para que nós vivamos uma vida de tranquilidade, sem inquietação e sem ansiedade. Essa é a minha palavra para você que está me escutando, você que está me ouvindo. Esses momentos de crise, de preocupação com relação ao futuro, não é só somente com a contaminação desse vírus que está no mundo todo, mas também com os efeitos econômicos que isso poderá produzir na nossa sociedade, na nossa vida. Com certeza, muitos crentes irão sentir, muitas pessoas irão sentir o impacto nas suas próprias vidas, o que poderá representar uma redução de salário, perda de emprego ou mesmo uma queda radical na sua qualidade de vida. Qualquer que seja aquilo que nos reserva o futuro, nós podemos ficar tranquilos, porque o nosso Pai tem recursos, o nosso Pai conhece todas as coisas, o nosso Pai pode todas as coisas, Ele nos ouve e Ele haverá de cuidar de nós. Amém? Eu gostaria então de terminar com uma palavra de oração. Deus querido, ouve a oração do teu povo. Nos ajuda a confiar em Ti, a pensar nesses argumentos que teu Filho ensinou aos seus discípulos, para que nós não te desonremos com a nossa pequena fé, mas que nós tenhamos uma fé robusta, firme, no Deus Todo-Poderoso que nos ama, que já nos deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, como então não nos dará com Ele todas as demais coisas. Recebe a nossa oração, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.